Fala galera! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado. Hoje nós temos mais um assunto especialmente para você que faz ortodontia, para você que é ortodontista e gosta de trabalhar com alinhadores. Então, não perca a dica de hoje. Meu nome é Giovanni Mello, eu sou um dos experts da Pense Orto. Aproveita, já dá um like aí e compartilha com todos os seus amigos que precisam aprender um pouco mais sobre os macetes de alinhadores. Vamos abrir a telinha aqui então para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo de hoje. E aí, então, a gente inicia com essa boa conversa desse assunto, que são, né, o tratamento com alinhadores, que hoje é, né, o grande boom do momento, muitas pesquisas, muitas palestras, congressos voltados para isso, né, porque realmente foi algo que, depois da pandemia, revolucionou. E aí a gente vai tratar exatamente disso, pessoal, mecânicas auxiliares no tratamento com alinhadores ortodônticos. O que significa isso? Que, muitas vezes, somente o alinhador não consegue realizar qualquer tipo de movimento, principalmente os movimentos limitadores. E aí, isso também acontece com aparelhagem fixa, com a paratologia do Brecht, né, sendo convencional, autoligado, não interessa, também a gente precisa de mecânicas auxiliares, e aí que vai vir, né, o grande lance do nosso bate-papo, beleza? Então, quando que eu devo iniciar, né, uma mecânica auxiliar quando eu estou tratando o meu paciente com alinhador, certo? Então, primeira coisa, né, que eu tenho que perceber é o meu planejamento, como que eu me comunico com a empresa. E aí, a partir disso, eu tenho que dizer para a empresa qual o tipo de movimento eu quero realizar dente a dente. Então, se eu tenho um dente girovertido, eu preciso comunicar que precisa fazer recorte para fazer um binário. Se eu tenho um dente destruído, eu preciso comunicar que eu quero fazer uma intrusão com determinado tipo de mecânica auxiliar ou não, certo? Então, a gente pode começar, geralmente, quando você já começa a planejar desde o início no seu diagnóstico, né? E aí nós vamos ter uma tabela de previsibilidade que eu já vou mostrar para vocês. Mas se caso você passou batido, aprovou e não fez recortes, não fez, então você pode também estar, né, adaptando muitas vezes o alinhador com botão, com gancho, com cantilever, né? E aí no meio do decorrer do tratamento, você pode até interromper, reescanear, enfim, várias possibilidades. Mas a gente pode fazer desde o início isso. Essa que é a grande sacada, certo? E aqui então para vocês, né, uma tabela, tá? Que é uma tabela de complexidade dos casos, uma tabela de previsibilidade. Isso aqui é uma cola, galera. Eu não vou falar item por item para que vocês não fique cansativo, mas realmente é uma cola. Quando eu comecei anos atrás a planejar, eu tenho isso aqui como um guia de mão, né? Para eu entender quando que o caso é simples, quando que o caso é moderado e quando que o caso é complexo, né? Porque tudo envolve desde tempo de tratamento como custos, né? E então aqui a gente já tem isso já está descrito em vários livros, né? A literatura mostra já, isso é uma coisa muito batida, mas que é algo que a gente tem que se basear. A partir dessa tabela, eu já vou entender que, por exemplo, nos casos de moderados e principalmente nos complexos, eu vou precisar de mecânicas auxiliares. Por quê? Porque assim como no tratamento com Bretts, eu preciso usar elásticos, eu preciso usar cantilever para verticalização, mini implantes, aqui vai ser tudo igual. O que eu posso fazer com aparelho fixo, eu posso fazer com alinhadores. Muda o meio, mas quem comanda é o ortodontista. Então, se eu não tiver conhecimento, é claro que vai dar errado. Então, a partir dessa tabela, a gente vai entender, né, movimento a movimento, desde apinhamento, a quantidade de apinhamento aqui, simples, moderado e complexo. Vejam que a partir de 4 a 6 já começa a complicar, de 6 para mais, eu já posso pensar até, muitas vezes, em até extrações, né? As rotações, principalmente de premolares e molares, vejam que o limite é muito pouco, uma rotação de um premolar acima de 15 graus, quer dizer, às vezes ele está lá com a mesial um pouquinho para dentro, 15 graus, já ferrou, cara, porque o alinhador ele precisa de área de contato. A biomecânica precisa que ele encoste, quanto mais esmalte, quanto mais material dentado eu tiver,
eu estiver agarrado no dente, né, digamos assim, essa área de contato ela vai facilitar. Então, né, que vocês possam dar um print aí, na internet vocês encontram isso em qualquer literatura, né, no chat GPT, no Google, enfim, mas fica aí a dica, tá? E aí a gente começa então com os tipos de mecânicas que a gente costuma fazer muito nos nossos planejamentos. Então a gente já sabe em relação à tabela de previsibilidade que está aqui embaixo, né? Ó, incisivos, caninos e molares e premolares, né? E aí quando eu tenho, né, um tipo de rotação que eu já não consigo fazer somente com alinhador, eu tenho duas opções. A primeira dessa é o binário puro. Então, eu vou pedir recortes na palatina de dois dentes adjacentes e na vestibular dos dois dentes também vizinhos, né, para que a gente faça mesma quantidade de força, sentidos contrários. Isso é o binário para fazer giroversão. Então, por exemplo, no caso aqui nós temos um canino, vamos supor 25 gramas de força na palatina e 25 gramas de força na vestibular. A vestibular está girando ele para mesial e a palatina está girando ele para distal, ou seja, forças iguais em direções opostas. Isso eu posso e eu devo fazer um alinhador para que eu não me incomode. E aí fica um macete o seguinte, olha lá, ó. Vejam, já é esse premolar inferior já é uma boa, né? Uma boa rotacionada em que você pode ter certeza, pode pedir para a empresa recortes que você não vai conseguir. Não acredita em Papai Noel porque não tem almoço grátis. É melhor evitar a dor de cabeça sabendo o que você está fazendo do que você inventar ou querer reinventar a roda, certo? E aqui é o grande lance, ó, né? Eu atualmente eu faço o seguinte, olha, quando eu tenho que rotacionar a minha mesial para dentro, a mesial in, eu faço um attachment na vestibular, no caso aqui do premolar que está girado, um attachment na vestibular do premolar, um attachment na vestibular do primeiro molar, botão na lingual, botão na lingual, e ele vai fazer esse giro. Eu não faço binário puro, mas o meu attachment, um age como ancoragem lá atrás e o outro age girando como se fosse o botão, certo? Então, claro, em casos que eu tenha uma giroversão extrema, eu faço o binário puro, mas na maioria das vezes eu não me incomodo mais. Eu faço isso quando eu tenho que rotacionar com a mesial in ou com a mesial out, certo? Aí eu inverto, como está aqui na figurinha. Quando eu tenho que rodar a mesial para fora, eu coloco o botão na vestibular e a Tátima na palatina, certo? Fica a dica. Olha, vejam só, olha o premolar rotacionando, olha que coisa linda. Olha, cara, não tem almoço grátis. Isso aqui nunca vai acontecer, tá? Olha só, vou, de novo, olha lá o premolar, olha. Ele nunca vai rodar, ainda mais só com uma Tátima, sem botão. Esquece, isso aqui vai dar, se você continuar acreditando nisso, vai dar no mínimo uns quatro refinamentos aqui. Então, não se incomoda. Rotação de molar, de pré-molar, de molar, enfim, canino, você vai fazer o binário puro ou aquele esqueminha da mesial in e o mesial out com o attachment na vestibular ou attachment na lingual, o botão na vestibular ou o botão pela lingual, ok? Olha, eu tenho o dente verticalizado. O alinhador, ele consegue. Eu tenho o dente inclinado, molar geralmente. O alinhador consegue? Claro que não. O Brecht consegue? Claro que não. Então, o que que eu tenho que fazer? Vários tipos de mecânicas. O feijão com arroz, um cantilever, olha só, um mini implante interradicular, nesse caso aqui, entre o 33 e o 34, uma colagem de botão, e aí, abaixo aqui, a gente pede, né, para que, ó, faça o recorte na vestibular dessas áreas aonde eu vou estar com o cantilever acionado, certo? Então, mecânica acessória de verticalização. O que que isso é bom? Quando eu faço a verticalização com o cantilever, como nesse caso, a tendência desse molar é extruir. Quando eu tenho o alinhador acima, ele não deixa fazer essa intercorrência, né? Esse efeito reverso que é a extrusão. Então já é um ponto positivo, mas é indispensável essa mecânica acessória para verticalizar, certo? Molares inclinados superiores. É a mesma, né? A mesma dica, ó, tá? A mesma dica. Então, muitas vezes você vai fazer um power arm, um cantilever, né? Enfim, né? Geralmente a gente faz um power arm assim,
ou com aqueles, o gancho de Salomão, que a gente chama, olha aqui embaixo com o ganchinho ali, né? E aí você faz, né, essa verticalização juntamente com o alinhador, mecânica acessória mais o alinhador, certo? Observa, eu tenho que ter espaço protético aqui na esquerda, no meu molar. Acontece muito isso. Então, você vai pedir recorte na vestibular, recorte na palatina, e aí você vai colar botão, né? E você vai fazer essa intrusão com mini implantes, certo? Ah, eu poderia pegar o elástico corrente e passar pela oclusal? Então, aí você vai ter que fazer uma artimanha para que o alinhador encaixe nessa borrachinha aqui. Ah, é possível, mas eu não tenho aqui agora. O mais comum seria essa forma para alinhador. Né? Quando é o bracket, quando é com brackets, a gente passa essa alça do corrente na oclusal, né? Puxando, mas assim é o mesmo efeito, e aí mais a intrusão do alinhador, isso é possível, aliás, é super recomendado, porque também é um movimento que favorece a intrusão para os alinhadores, ok? Então, mecânica acessória de intrusão de molares. Olha só, uma mecânica de extrusão. A extrusão muitas vezes é capaz de perder o tracking, como nesse caso aqui, ó. Então existe o chamado bootstrap. O que é o bootstrap? Veja no desenho aqui. Pela palatina eu faço um recorte, colo um botão. Pela vestibular eu já tinha um recorte aqui, mas você pode fazer um recorte na vestibular e você pede para o paciente passar o elástico por baixo do alinhador para tentar fazer com que ele encaixe e extrua esse dente. Você usa o alinhador como se fosse uma ancoragem, né? Então o dente ele extrui e o alinhador vai entrando, né? Isso é uma das mecânicas para extrusão. Existem outras mecânicas? Sim, né? Eu estou utilizando aqui, no caso, quando eu perco o tracking e quando eu quero também acelerar uma extrusão. Um dessas mecânicas auxiliares é o bootstrap com dois botões, como vocês estão vendo aqui. Beleza? Muito bem. Ah, qual é outro tipo de extrusão ou de intercuspidação que a gente pode fazer, né? Então, observem. Aqui eu tenho no lado esquerdo uma mordida aberta, então eu estou com um elástico triângulo invertido, aonde eu estou dos laterais e caninos superiores a caninos inferiores, com botões estéticos, usando uma força aproximadamente de 100 a 150 de cada lado, tá? E do outro lado, eu quero fechar a mordida posterior, ó, né? Eu quero extrusão e que é um movimento que é limitante para o alinhador. Ele não consegue, porque a área de contato nessa parte, pode observar que tem uma área, né? Tem a área que a gente chama de alívio aqui abaixo, né? Tem uma área de alívio aqui, ó, e essa área de alívio é onde o dente vai se encaixar. Então, o alinhador está fazendo a área de contato é somente na cervical, por isso que fica difícil esse tipo de movimento e por isso que eu já tenho que me antecipar. Para quem conhece já esses macetes, já pede o recorte, como está aqui na foto, para extrusão tanto de posterior quanto de anterior, né? Já estou dando uma mastigadinho com as forças aí para vocês, ok? Olha, gosto muito de fazer isso. Bom, Giovanni, a expansão é um movimento que o alinhador faz? É, mas quando eu tenho uma mordida muito cruzada, vai demorar muito, porque quanto mais posterior, eu tenho mais áreas resistentes, né, de densidade óssea maior. Então, tenho a crista canina, tenho a crista zigomática, né, a crista infrazigomática, eu tenho o tuber lá atrás, e são dentes que também são mais bojudos, com três raízes, como os molares superiores. Então, essa aqui é a mecânica de crossbite. Pede, muitas vezes, recorte na palatina de prés e molares, ou só molares, como no caso aqui, e na vestibular dos molares inferiores, você entra com uma força, em torno de 70, 80 gramas por dente, tá? E aí mais a força do alinhador. Isso acelera muito, é muito bom, né? E você pode estar verificando para que, quando que eu vou trocar esse alinhador? Você pode verificar se o paciente for colaborador, você pode fazer então de 7 em 7 dias essa troca, já que você está com uma mecânica acessória assim, certo? Olha só, um casinho aqui dos nossos cursos, né? Então, a paciente tinha essa mordida de topo no lado esquerdo, observem só, tá? Então, a gente começou no planejamento na queixa principal, e depois, claro, que tem os outros quesitos das queixas e da maloclusão, mas vamos focar na parte de expansão aqui, ó, certo? Olha, sem o alinhador, e agora no lado direito com o alinhador fazendo o crossbite, né? Então, botão
pela palatina aqui de canino e premolar, tá? E pela vestibular dos premolares inferiores, beleza? Olha só, e aqui então a gente observa o início, a mecânica, e em 4 meses a gente vê essa foto do lado direito, onde a gente já tem esse tórico. Observa só esse premolar, o primeiro premolar e o canino, como eles deram um tórico vestibular, né? Aonde a gente conseguiu uma inclinação para descruzar e, obviamente, agora continua o tratamento para corrigir, né, todas as queixas para da maloclusão para que se torne uma mordida equilibrável, equilibrada, tá? Olha, bom, quando eu quero arrumar em classe um, aliás, em classe 2 ou classe 3, cara, é elástico, né? A gente usa elástico no aparelho fixo aqui também. O que que vai mudar? Vou pedir recortes. Qual é a força? Eu sempre entro com força pesada no alinhador, tá? 200 a 250 gramas de força, como se fosse um fio retangular aí, 19 por 25 no aparelho fixo, certo? Eu já entro assim, ele já vai distalizando sequencialmente, vai mesializando o inferior, que é o que eu quero na classe 2. E classe 3, a mesma coisa. Ah, quando que você faz ganchinho aqui ou quando que você coloca botão? Eu prefiro botão, principalmente quando eu quero inclinar um pouco mais os caninos, né? Mas também a opção de ganchinho, quando você já quer trazer, né, desde canino e toda a parte anterior também, né? Eu prefiro mais os botões, raramente eu uso assim, mas também é possível que você opte por essa opção, como está aqui. A força, mesma coisa da classe 2, 200 a 250 gramas de força, certo? E olha, quero fazer uma distalização, porque o grande problema é a superior, a linha média superior desviou, um exemplo. Então, lá, ó, mini implante na crista infrazigomática, um IZC, extraalveolar, né, de aço, né? A gente coloca aqui, né, um botão, pode ser um botão no alinhador, como está aqui. Você pode colocar um gancho, né, um botão com gancho alto no canino e trazer todos os posteriores, certo? De qualquer forma, você tem que fazer essa retração para cá, que é o intuito dessa distalização. O alinhador vai mover e mais a mecânica acessória vai acelerar, né? A mesma coisa da troca. Eu vou verificar se 7, 10, 12 dias, né, conforme o paciente consiga usar, certo? Mas é uma distalização com mecânica acessória com mini implantes, assim também como a gente tem classe 3 e que eu tenho que distalizar a parte posterior, olha só, né? E aí, para distalizar todos esses posteriores e inferiores, é um buccal shelf, como está aqui, mini implante, buccal shelf, extra-alveolar, na região aqui, né, da distal de primeiro molar, né, entre primeiro e segundo molar. E aí você vai fazer essa retração, quanto de força? 200, 250 gramas também, assim como foi o caso passado, certo, pessoal? Então vejam, tudo que a gente consegue fazer dentro da aparelhagem fixa, o meu conhecimento ele não muda, só vai mudar o meio. Qual que é o meio? É o tipo do aparelho, mas as mecânicas são as mesmas. O pessoal fala que é mecânica híbrida, mecânica auxiliar, mecânica acessória, enfim, não importa, mas são mecânicas que vão fazer com que você não tenha dor de cabeça durante e após o tratamento, tá? Olha um casinho aqui também dos nossos cursos, como quando o planejamento é bem feito e quando o paciente é colaborador, observem aqui que no planejamento eu tenho a primeira fotinho do planejamento é 30 dias, 60 e 90. E nas fotos eu tenho o inicial lá em cima e depois abaixo 30 dias, 60 e 90. Então, com 90 dias no alinhador 6, observe bem embaixo aqui, ó, eu estou acompanhando no meu planejamento digital, eu vou lá e vou medir, aparece para mim quanto que vai abrir ali e eu vou medir na boca do paciente. Então, aqui, em 90 dias, distalizou todos os posteriores 1,1 milímetro. Vamos acompanhar. E olha só, 120 dias após, distalização de 1,5 milímetros. Vejam só vocês aqui, ó, tá? Então, mas foi pouco. Cara, é osso compacto, todos os posteriores ao mesmo tempo, né? Então é um movimento muito difícil e o paciente ele tem que colaborar muito, né? E olha só então aqui agora, na verdade aqui o alinhador alinhador 15, ó, 7 meses e meio, ele vai encerrar no 16 com 3 milímetros, mas aqui ele fechou exatamente 2,8, como está marcando ali
é no lado esquerdo no planejamento. Então, quer dizer, está funcionando super bem. O paciente ele está excelente, ele está conseguindo usar e a biologia está conseguindo responder o que foi planejado. Aqui, então, eu tenho todo esse aparato para que eu possa eu estar com a previsibilidade na minha mão, ver se está dando certo ou dando errado, certo? Então vejam como funciona, galera. É super importante isso, sem medo de ser feliz, né? Olha lá, ó. Olha uma outra visão, né? Com os 2,8 em 7 meses e meio. E aí, pessoal, espero que eu tenha contribuído para vocês aí, né? São dicas rápidas e fáceis. Então, mecânicas auxiliares no tratamento com alinhadores, elas são imprescindíveis para que a gente, além de otimizar os movimentos, a gente consiga chegar no resultado planejado. Porque o que que a literatura nos fala? E que o alinhador sozinho, muitas vezes, ele consegue alcançar de 30 a 40% do que foi planejado. Então, claro, é uma média. Muitas vezes a média ela é burra, né? Mas muitas vezes acontece isso também, e você não sabe o porquê. Uma das dicas que eu sempre falo é também que a gente consiga, no planejamento, fazer 5% a mais de sobrecorreções, de overcorreções, para evitar refinamentos mais longos, né? Vocês podem pedir isso para o técnico de vocês quando vocês forem planejar, certo? Então, nesses movimentos que são complexos, principalmente torques, rotação, né, extrusão, a gente pede principalmente para que preste atenção e se você puder entrar com mecânica auxiliar, melhor ainda, tá? Melhor ainda. Então, muito obrigado, agradeço, sigam a gente no Instagram, @penseorto, e aqui o meu Instagram, @Dr. Giovanni Melo. A gente está sempre com dicas e sempre querendo ajudar a galera. Ok, meu povo? Muito obrigado, né? Fiquem com Deus, uma boa semana a todos, até mais.